Bom dia, moçada! Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a prova de geografia da ESA ano 2018. Lembrando a vocês que as imagens que irão aparecer nas questões não faziam parte das mesmas. Essas imagens foram inseridas para que vocês pudessem melhor entender os comentários. Valeu, moçada? Tamo juntos e misturados. Vamos nessa! Primeira questão. O processo de integração funcional que ocorre entre dois ou mais núcleos urbanos limítrofes, cuja população compartilha a infraestrutura urbana e a rede de distribuição de bens e serviços, provoca uma dinâmica de fluxos na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente entre os municípios da região metropolitana, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Esse movimento pode ser denominado migração. Letra A, resposta correta, pendular. O movimento pendular é um movimento realizado predominantemente por trabalhadores e estudantes residentes nos subúrbios, nas periferias e nas chamadas cidades satélites ou dormitórios. Durante um determinado período do dia, normalmente durante a parte da manhã, na maioria dos casos, esses trabalhadores e estudantes irão se deslocar dos seus lares em direção aos locais de trabalho e às escolas localizados em bairros distantes ou no grande centro, localizado numa cidade vizinha. E ao final do expediente, esses trabalhadores e estudantes irão retornar aos seus respectivos lares. Durante a realização do movimento pendular, nós temos a hora do rush, que é aquela hora de maior movimentação dos trabalhadores e estudantes. Isso faz com que os transportes coletivos fiquem lotados. Eu coloquei essa imagem de uma estação de trem na hora do rush para mostrar a vocês, o grande fluxo de pessoas em deslocamento. E também durante o transcurso do movimento pendular, na hora do rush, nós teremos os congestionamentos nas principais vias de circulação existentes, sobretudo nas grandes cidades. Vamos à segunda questão. No que diz respeito aos modais de transporte e aos eixos de circulação de pessoas e mercadorias no Brasil, a única alternativa considerada verdadeira é, letra A, de vias de integração, as ferrovias estão se transformando em atrações turísticas. Correto. Muitas ferrovias no Brasil foram desativadas décadas atrás por serem consideradas obsoletas, serem consideradas também inviáveis sob o ponto de vista econômico. Então, algumas dessas ferrovias tiveram trechos revitalizados para a exploração do turismo, uma vez que nesses trechos nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, passeios em cidades históricas e outras áreas do território brasileiro, passeios em áreas que possuem paisagens naturais muito bonitas. Sendo assim, algumas das nossas ferrovias, de fato, tiveram trechos revitalizados para a exploração do turismo. E esse processo continua em curso até os dias atuais. Vamos ver os erros das demais afirmativas.
B, o setor de transportes praticamente não vem recebendo incrementos financeiros nas últimas décadas. Mentira. Claro que o setor de transportes vem recebendo investimentos, não só públicos, como também privados, até mesmo porque a infraestrutura de transporte é de vital importância para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, e não seria diferente no Brasil. C, a inexistência de hidrovias no Brasil. Olha aqui, a inexistência de hidrovias. O Brasil possui cerca de 40 mil quilômetros de cursos navegáveis, principalmente lá na Amazônia, onde temos a bacia do rio Amazonas e também a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Só na bacia do rio Amazonas, estima-se em mais de 20 mil quilômetros as hidrovias presentes na maior bacia hidrográfica do nosso país. É um reflexo direto da ausência de grandes rios navegáveis, um outro erro, né? O próprio rio Amazonas é 100% navegável no território brasileiro. Só no território brasileiro, o rio Amazonas percorre cerca de 3 mil quilômetros. D. Atualmente, as hidrovias respondem por cerca de 59% da matriz de transportes do Brasil. Errado, as hidrovias respondem por aproximadamente aí 4, 5% do transporte em nosso país, né? A maior parte do transporte de cargas no Brasil é por rodovias. Em segundo lugar, vem as ferrovias. O transporte hidroviário modal fluvial tem uma participação de 4, 5%. O modal marítimo tem uma participação de aproximadamente 10%. A partir da década de 1930, os espaços brasileiros cada vez foram mais rasgados pelas ferrovias. Errado. A partir do final da década de 1920, governo do presidente Washington Luiz, a política de transporte no Brasil passou a priorizar o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. Então, na verdade, o transporte rodoviário ele foi desenvolvido sendo este modal de transporte o responsável pela integração do território brasileiro. Vamos à questão de número 3. O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica é responsável por provocar queda brusca da temperatura e ventos frios no centro-oeste do Brasil é chamado de friagem. Letra B. Aqui eu coloquei um mapinha da América do Sul, muito bonito por sinal, né? Mostrando a vocês nessa tonalidade azul e também roxa, o ar polar deslocado pela massa polar atlântica que conseguiu atingir até o sul da Amazônia Ocidental. Repare que boa parte do território brasileiro, sul, sudeste, centro-oeste e a borda sul-ocidental da Amazônia, foi alcançado ou foram alcançadas por esse ar polar deslocado do extremo sul do continente. Lembrando que a massa polar atlântica, ela tem o seu centro de origem, para uns geógrafos, no arquipélago das Malvinas ou Falklands, para outros, no sul da Patagônia, região localizada na Argentina. Vez por outra, essa massa polar, ela chega no Brasil com uma intensidade muito grande. E, sendo assim, os ventos frios provenientes do sul do continente podem chegar até a Amazônia. Esse termo friagem é utilizado no centro-oeste e na Amazônia para os dias em que essas regiões estiverem sendo envolvidas pelo ar polar procedente do sul do continente. O fenômeno da friagem, portanto, é uma terminologia regional aplicada no centro-oeste e na Amazônia. Aqui no sudeste e no sul do Brasil, onde esse ar polar também se faz presente na imagem, nós não utilizamos essa terminologia. Por exemplo, lá em São Paulo, eles chamam de friaca. Vamos à questão de número 4.
O período entre 1968 e 1973, conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, permitiu um acelerado crescimento da economia brasileira. Nesse período, diversos programas na área de transportes, infraestrutura e energia foram implementados, visando acabar com a estagnação e estimular o desenvolvimento do país. Dentre os projetos iniciados no período citado, a única alternativa correta é, Ferrovia Norte-Sul. Errado, porque esse projeto teve início no governo do presidente José Sarney, segunda metade da década de 1980. Usina Hidrelétrica de Jirau. Errado. Esse projeto, a usina hidrelétrica de Jirau, foi inaugurada no governo do presidente Lula. Usina de Itaipu. Correta. O projeto de Itaipu vem de 1971 e a inauguração dessa grande hidrelétrica ocorreu em 1984 durante o regime militar. Lembrando que Itaipu é uma usina binacional localizada na divisa do Paraná com o Paraguai e durante muito tempo foi considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Perdeu essa posição para a usina de Três Gargantas, localizada no rio Yangtze-Kiang, lá na China. Itaipu ainda é a maior usina hidrelétrica do mundo ocidental. 50% da energia produzida é de direito do Paraguai, 50% é de direito do Brasil. Porém, o Brasil compra o excedente de energia que é de direito do Paraguai. Sendo assim, nós consumimos mais energia produzida em Itaipu do que o próprio Paraguai. E dessa forma, o governo paraguaio vai pagando a dívida contraída pelo Paraguai junto ao governo brasileiro por ocasião da construção da usina de Itaipu. Lembrando que boa parte da energia que abastece estados da região Centro-Sul provém dessa gigantesca usina hidrelétrica. O milagre econômico brasileiro foi um momento de grande prosperidade, de grande desenvolvimento do Brasil, quando então nosso país cresceu a taxas surpreendentes próximas a 10% ao ano. E os fatores que contribuíram para que isso acontecesse foram as facilidades que o governo brasileiro tinha para obter empréstimos junto a instituições financeiras internacionais, principalmente norte-americanas, os grandes investimentos feitos pelo governo brasileiro, principalmente na área de infraestrutura de transportes, energia e comunicações, e também a política de incentivos fiscais adotada pelo governo brasileiro para atrair investimentos estrangeiros, ou seja, empresas multinacionais. Aqui nós temos a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Esse projeto provém do início do século XX, 1904. A usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi inaugurada em 2016, portanto, bem fora do milagre econômico brasileiro. Belo Monte faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, criado no governo do ex-presidente Lula. Então, essa imagem aqui é a imagem de Itaipu. Vamos à questão número 5. Sudene, Sudan e Codevasf são exemplos de órgãos de desenvolvimento regional. Uma questão bem simples. A Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, implantada no governo do presidente Juscelino Kubitschek, plano de metas. A Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, foram criadas durante o regime militar. A Sudan em 1965, 66, por aí, e a Codevasf em 1974. E vamos à última questão. Dentre as opções abaixo, a
correta ordem crescente da oferta de energia por fonte no Brasil é... A resposta aqui é a letra D. Ordem crescente. Eu coloquei esse gráfico aqui para que vocês pudessem ter uma noção, né, das fontes de energia que compõem a nossa matriz energética. Lembrando a vocês que dados mudam de ano para ano, tá? Esses dados já têm aqui uns 6, 7 anos, mas logicamente que essa mudança não é tão expressiva assim, né? Então, o petróleo e derivados constituem a principal fonte de energia utilizada no Brasil. Os derivados de cana-de-açúcar, em segundo lugar. O gás natural em terceiro, a hidráulica em quarto lugar. Essa é a composição verdadeira. Agora, dentre as opções, a única que estaria dentro de um ordenamento seria a letra D. O carvão mineral aqui, ó, 5,7%. A hidráulica, dentro desse ordenamento, 12%. O petróleo aqui, ele estaria atrás do gás e derivados, porque aqui nesse gráfico o petróleo ele aparece junto com derivados, tá certo? Então, quando você bota o gás e derivados, aí o gás e o derivados supera o petróleo. Mas se você botar o petróleo e derivados, aí vai superar o gás. Então, a única resposta que poderia estar correta dentro dessa afirmativa é a letra D de dado. Moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!